hora se não temos um Sherlock Holmes por aqui? Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, mais uma vez, para falar sobre livros e literatura nesse país lindo de meu Deus, onde as pessoas não gostam de ler. Por que, Deus? Por que as pessoas não gostam de ler? E assim, hoje eu vou falar sobre ele, o incrível, o fantástico, o único, o meu muso de muitos anos, mais do que eu sei contar e não quero contar, não gosto de fazer conta e não quero fazer conta, Sherlock Holmes. E o livro de hoje é um estudo em vermelho. E assim, a primeira coisa que eu preciso falar desde o começo é que eu não sei ser muito isenta quando eu falo sobre Sherlock. Acho que vocês vão meio que descobrir isso à medida que eu for falando. Eu tento, mas eu não sei se eu sou bem sucedida. E por quê? Porque se hoje eu estou aqui de frente para uma câmera falando para vocês sobre livros, é por causa do Sherlock, porque sem o Sherlock eu nem me consideraria uma leitora. E tudo começou quando eu tinha uns 12 anos, porque antes disso eu li, mas eu lia como obrigação. Eu lia porque na escola eu tinha aula de redação, de gramática e de literatura, e aí a professora passava alguns livros da série Vagalume, passava essas coisas assim pra gente ler, e eu lia pra fazer a prova. Eu não tinha iniciativa de querer ler por mim mesma. Aliás, eu tive a iniciativa com Dom Casmurro, ele foi o primeiro livro que eu li querendo ler, mas eu vou guardar essa história para quando eu falar de Dom Casmurro, que falaremos sobre Dom Casmurro neste canal ainda este ano. Está nas minhas metas de releitura, mas eu não sei quando. Então, fica aí em stand-by. Fica aí. E, enfim, eu mudei de escola, porque eu mudei de bairro, e aí a minha mãe estava construindo, então, né, a gente precisava cortar custos e tudo mais, e aí eu fui para a escola pública. E aí lá na escola pública que eu fui, ela não tinha essa separação assim no português. Tinha aula de português e tinha aula de sala de leitura, que era 45 minutos uma vez por semana, mas não tinha nenhum cronograma. Era um monte de criancinha assim, lá lendo aleatoriamente. E eu me lembro que eu fui pra lá e aí a professora falou, vocês têm que ler. Mas eu não sabia o que ler, não queria ler, eu queria ir pra casa assistir desenho. Então, como eu era obrigada a ler, eu fiquei acho que uns 45 minutos, metade da aula eu fiquei procurando um livro que me interessasse. E eu procurava, e eu não queria nada, até que os meus olhos encontraram ele, o Sherlock, que aquele livro era um mistério, O Mistério do Vale Boscombe e Outras Aventuras. Não era esses livros assim bonitos, não tinha hardcover, era um negócio assim bem simplesão mesmo. E eu tava ali procurando, então na hora que eu botei assim a mão nele, sabe, eu olhei pro livro, o livro olhou pra mim, e daria pra gente escrever uma cena de romance, assim, uma coisa meio assim de tão maluco que foi. E aí eu não parei mais. Eu aproveitei o resto lá dos minutos que tinha lendo o livro, e aí eu peguei ele para levar para casa, e aí na aula seguinte eu já não tava conseguindo prestar atenção na aula, e eu era nerd assim desde criança, mas nem lembro qual era a aula. Eu acho que eu li escondido o livro na aula, e aí eu fui embora de perua escolar e eu não soltava o livro, e a minha mãe queria me chamar pra jantar quando eu tava em casa, depois eu vou ali devorando o livro. Ele era um livro super fininho. Eu terminei de ler no mesmo dia, até porque a escrita do Conan Doyle, ela é bem dinâmica, não é essas coisas assim, Machado de Assis, de novo falando, né? E então, assim, eu li ele, aí eu lembro que no dia seguinte eu devolvi ele na escola e peguei outro livro e continuei lendo, e aí eu nunca mais saí do universo da leitura por causa do Sherlock. Então, até por isso também, as minhas leituras com Sherlock, elas foram totalmente desorganizadas, porque o último livro que faltava para eu ler era Um Estudo em Vermelho,
que é o primeiro livro, assim, né, em ordem cronológica. E aí eu lia o que eu encontrava lá na biblioteca, meu pai começou a comprar pra mim, mas não tinha essa coisa de Amazon, organizar as leituras, ou eu era criança e não sei, mas não tinha, né? Até a internet ela era discada, não tinha nada disso. Então eu fui lendo e deixei uns buracos, que aí eu fui completando tudo fora de ordem à medida que eu fui crescendo, e aí faltou um estudo em vermelho, que esse ano eu tirei da minha lista. E assim, um estudo em vermelho, ele é a introdução ao universo do Sherlock. Conta como que eles foram parar no 221B, como que o Watson e o Sherlock se conheceram, o que aconteceu, o que é. Tudo isso, a resposta está em um estudo em vermelho, que é basicamente o Watson voltando para casa da guerra. Ele estava na guerra do Afeganistão, mas eu não lembro se ele estava no Afeganistão, porque ele vai falando de vários lugares onde ele tinha passado, mas enfim, ele estava na guerra do Afeganistão e ele era um médico militar, só que ele foi ferido e aí mandaram ele de volta para casa. E aí ele ficou recebendo pensão e tudo mais, mas aí ele estava esbanjando em um hotel em Londres, e aí ele, sabe, teve aquela sacada de precisa economizar dinheiro, porque dinheiro não dura para sempre, e eu estou desempregado, e oh meu Deus. Então, a partir disso, ele começa a procurar um lugar onde ele pudesse morar e economizar e tudo mais, e aí ele acaba encontrando Sherlock por meio de um amigo, que não é bem amigo, mas é um conhecido em comum que eles tinham. E eu não lembro exatamente o lugar de onde o Watson conhecia ele, não sei se era da universidade, se ele também... Eu acho que o cara era médico também, eu não lembro direito. Mas enfim, eles se encontram lá enquanto o Watson tá com esses dilemas. E aí o cara vai e pergunta pra ele como que ele tá e tudo mais. E aí o Watson explica tudo isso que eu tava falando pra vocês. E ele fala nisso, eu tô procurando um lugar pra morar e tal, blá blá blá. E aí esse cara vai e diz, nossa, caramba, é a segunda pessoa que me diz isso. Que estranho. E o Watson já, quem foi a primeira pessoa? E aí ele começa a descrever o Sherlock, não o Watson, o outro cara. Ele fala assim, é um cara lá meio estranho, curte umas paradas assim meio esquisitas, gosta de investigar uns assassinatos, mas eu não sei o que ele é, não sei se ele é químico, se ele é médico, quem é esse cara, não sei. A gente tava conversando e disse que encontrou um lugar, queria encontrar alguém pra dividir os custos com ele. E aí o Watson já fica naquela de, nossa, me apresenta ele, sou eu, né, eu mesmo e tal. E o cara, ele meio que tenta se esquivar, assim, falando, olha, assim, esse cara, ele é meio esquisito, sabe? Então, talvez você não goste dele, se você não gostar dele, a culpa não foi minha, não tenho nada a ver com isso, eu só tô tentando ajudar. Sabe, ele já meio que começa a quebrar o Sherlock antes mesmo do Watson conhecê-lo. E o Watson fica com aquilo de, caramba, o que tem tão de errado? Para de coisa, só me apresenta o cara logo. E ele realmente apresenta os dois, e é quando tem aquela famosa cena de que os dois nem se conhecem, o Sherlock já começa a descrever pro Watson, falando, você voltou da guerra, você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que. E o Watson ficou com uma cara assim, tipo, você andou investigando a minha vida? Você contou pra ele, né? Foi você que fofocou pra ele, sei. Porque ele não sabe o que o Sherlock faz, ele não acredita no Sherlock. Mas é a partir disso que eles resolvem morar juntos e dividir os custos, e que entramos em todo esse universo. E justamente por ele ser um livro de introdução, tem uma parte aí considerável onde o Watson fica sem saber quem é Sherlock, o que esse cara faz. Eles moram juntos, mas aí ele recebe muitos clientes, mas o Watson não tá sabendo de nada, e ele fica, nossa... Como assim? Ele lê um artigo do Sherlock que foi publicado lá em um jornal, falando sobre a arte da dedução, e ele dá risada, tipo, nossa, que palhaçada, eu nunca vi um negócio mais bosta na vida, não faz sentido nenhum. E o Sherlock fala, fui eu que escrevi. E ele fica com aquela cara de, tá. E aí, nesse contexto que o Sherlock vai falando pra ele se revela como um detetive consultor. No caso, quando os detetives não sabem o que fazer, não conseguem solucionar um caso, eles recorrem ao Sherlock, e ele é o único no mundo que faz isso.
E aí, aos poucos, o Watson vai sendo introduzido nesse mundo, à medida que já aparece um caso de uma morte com muitos elementos, que eu não vou narrar os elementos aqui, mas são muitos elementos distintos e a Scotland Yard não consegue lidar com eles. Então, a morte do Enoch J. Drebber, eles... né, depois que ela acontece, a Scotland começa ali a investigar e eles já saem correndo atrás do Sherlock. E aí o Sherlock vai e fala pro Watson, vamos investigar? Você quer ir comigo? Aí ele, tá, tô fazendo aqui nada, vamos, por que não? E aí ele começa a acompanhar o Sherlock e narrar as coisas que o Sherlock faz. E uma coisa assim que eu achei muito peculiar nesse daqui, que é um estudo em vermelho, é que um dos motivos de eu ter parado de ler Sherlock há anos atrás, né, porque há anos atrás é redundante, mas vocês entenderam o conceito, foi porque eu tava descobrindo as coisas com Sherlock e o motivo de você ler tem que ser um mistério. Então, quando você acerta em um livro de investigação, meio que ele perde a graça. Mas nesse daqui não tinha nenhuma possibilidade de acertar, porque ele não fornece os dados suficientes para que a gente forme uma conclusão. O livro ele é dividido em duas partes, ó. Não sei se tá focando, meninas. Eu acabei de passar batom aqui, droga, eu detesto isso. Então, ó, tem a primeira parte e a segunda parte, e aí que ao final da primeira parte, que é metade do livro, o Sherlock ele já descobriu o caso, ele já encontrou o cara e ele só fala pra eles, prendam, é esse daqui. E todo mundo fica, o quê? E o cara é preso e aí você fica com aquela sensação de, oh meu Deus, ainda tem mais parte do livro, o que eu vou fazer agora? Até que na segunda parte, que eu gostei mais, porque na primeira parte eu tava meio incomodada, eu confesso. Na segunda parte ele vai e explica o que aconteceu, as coisas prévias que ajudaram Sherlock a chegar a essa conclusão e tudo mais. Tem uns 5 capítulos na segunda parte que eu não lembro se eles são narrados em terceira pessoa, ou se eles são chamados... Eles são como se fossem narrados pelo Sherlock. Eu acho que eles são narrados em segunda pessoa. Preciso relembrar. Eu escrevo aqui quando eu for lançar o vídeo. Mas enfim, não são narrados pelo Watson. Então você entra na cabeça do Sherlock e aí você vai descobrindo o crime junto com ele e aí parece fazer mais sentido. E eu gostei mais desses capítulos do que de todo o resto do livro. Então assim, hoje, se eu fosse avaliar esse livro em específico, eu daria 3 estrelas. Mas essa minha avaliação ela é muito subjetiva, porque eu gosto da escrita do Conan Doyle, então deixa eu ver se eu consigo expressar, mas é que eu acho que tem muitos elementos que eles atrapalham a minha avaliação. Por exemplo, suponha que eu nem soubesse quem é Sherlock, suponha que eu não soubesse que eu gosto mais de outros livros dele, aí eu teria dado 5 estrelas. Mas eu sei que eu gosto mais do Cão dos Baskerville, então eu não posso dar 5 estrelas. Eu teria dado 4, né, no máximo. Só que outras coisas que acontecem aqui nesse livro é que eu acho que tinha que ter, assim, essa surpresa, esse baque. Se eu tivesse esse baque, sabe, de oh meu Deus, que cara incrível que eu nunca vi antes, seria uma avaliação bem melhor, porque... melhor, eu não sei se eu falei direito, mas seria uma avaliação bem melhor, eu estaria surpresa, eu estaria impactada, mas ao contrário, né, como esse é o último livro que eu tô lendo, que é o primeiro, a minha impressão é meio que assim, sabe, às vezes o Watson tá surpreso com as coisas e eu tô lendo com a cabeça meio assim, caramba, velho, 30 anos, 300 anos juntos e vocês ainda não se acostumaram. E é óbvio que ele não se acostumou, porque é o começo, mas na minha cabeça não é o começo, entendeu? Então, se fosse o começo pra mim, a avaliação seria uma, mas como não é, a minha avaliação é outra, né? Subjetividades de Geórgia. Mas eu gosto desse livro. Essa versão aqui, a edição é da Martin Claret, foi lançada no ano passado. E eu sei que tem muita gente reclamando, assim, dessa diagramação, essas coisas, assim, pros clássicos, meio moderno, meio contemporâneo. Como assim? O que vocês estão fazendo? Mas eu tô amando,
viu? Eu gosto de hardcover, eu gosto dessa mistura, assim, eu gosto bastante. E, meu, a diagramação eu gostei bastante. Eu não estou sendo paga pra falar isso, mas se eles quiserem me pagar, não tem problema nenhum, viu? A fonte, ela é bem legalzinha, eu consigo ler até sem óculos. E eu gostei. As folhas não são brancas, graças a Deus. E assim, eu gosto muito de Sherlock porque eu gosto desses livros assim históricos. Então eu acredito que esse deve ter sido também um dos motivos pelo qual ele me prendeu quando eu era mais nova. Mas, apesar de o Sherlock ele ser o meu detetive preferido, ainda que hoje eu prefira mais a escrita da Agatha Christie ao Conan Doyle, o meu personagem preferido ele não é o Sherlock, ele é o Watson. Eu acho muito curioso isso, que as pessoas elas subestimam o Watson como se fosse, nossa, o Sherlock é o cara super fantástico, maravilhoso, e o Watson é um carinha aí que escreve as coisas bem normalzão. Mas, gente, quantos inimigos vocês acham que o Sherlock fez, assim, no contexto de todos os livros? E quantos amigos o Sherlock tem? O Watson, ele não é, assim, um personagem tão banalzinho, sabe? Eu fico imaginando ele como um cara, assim, de uma baita paciência, porque eu amo Sherlock, contanto que ele seja um personagem. Se ele fosse uma pessoa, assim, sendo arrogante comigo, falando quanto ele é melhor do que o resto da humanidade e sabe, despejando, assim, a inteligência dele o tempo todo, eu não sei se eu ia gostar do Sherlock. Sabe? Então, assim, ele acerta. Imagina só, você tá ali tranquilo, apresentado pra um cara e ele já começa a contar a sua vida. Tipo, você comeu isso hoje, então você comeu ovos e você voltou da guerra e você tá divorciado e você não sei o que. E você fica com uma cabeça meio que, oi, como assim? Como você sabe? Alguém te contou? E ele, não, é fácil deduzir pelo tom da sua pele e não sei o que, o jeito que o seu cabelo tá coisado ou você deixou de fazer a barba. Sabe? Meio assim, meio que, como assim? Oi, desculpa, não tô entendendo. Então, né, é uma coisa a se pensar. O Sherlock, ele é um personagem maravilhoso, mas ele não é o ser humano que eu gostaria de colocar assim no meu convívio. E o Watson, pelo contrário, ele fica fascinado o tempo todo com o Sherlock, ele aguenta muitas coisas que outras pessoas não aguentam. E eu amo o Watson, de verdade, o Watson. Não sei se também porque eu escrevo e ele escreve, então, né, tem aquele senso de identificação, assim. Não sou nenhum Sherlock da vida, não tenho essa super capacidade de bater o olho e detalhar tudo, mas, sabe, eu amo o Watson. E umas curiosidades que eu anotei é que o Conan Doyle, nesse livro ele tá descrito como Arthur Conan Doyle, mas quando eu era mais nova, nos livros que eu tava lendo, tava lá escrito por Sir Arthur Conan Doyle. E eu acho que quando eu era mais nova eu tinha a ideia assim, meio que na cabeça de, nossa, será que ele virou Sir por causa de Sherlock Holmes? Como assim? O que aconteceu? Meu Deus! Não, ele não virou Sir por causa de Sherlock Holmes. Até porque eu acho que Sherlock Holmes, quando ele foi escrito, foi meio que lançado em formato de folhetim. Não era nada disso de livros, como a gente conhece. Mas ele foi condecorado Sir por causa de um outro trabalho chamado A Guerra na África do Sul, Causa e Conduta. Título bem interessante, né? Enfim, por causa desse trabalho de não ficção, o rei Eduardo, não sei o número, um Edward aí, na Inglaterra, deu ao Conan Doyle o título de Sir. E por mais que Sherlock ele sempre retrate a Inglaterra dessa transição do século XIX para o século XX, e Londres mais especificamente, ele não é inglês, ele é escocês. O que eu particularmente gosto muito, porque eu gosto, assim, da Escócia. Tenho vontade de conhecer, acho mais da hora. Mas, enfim, né? E outra coisa também que eu anotei é que ele jogava cricket, o Conan Doyle, com J.M. Barrie. Acho que é assim que se fala, Barrie. Que é o cara que escreveu Peter Pan. E eu acho muito louco quando acontece isso assim, de
Vamos ser amigos literários, galera. Eu escrevo um negócio assim e você escreve outro negócio e somos todos amigos. Como se fosse uma relação meio Tolkien com C.S. Lewis, sabe? Eu acho isso tão bacana. Eu queria, gente, ser amiga literária desse povo, assim. Sei, né? E eu anotei uma citação também muito interessante no livro, que é o Watson, na verdade, narrando o que Sherlock diz, e ele fala assim: o que alguém faz neste mundo não tem a menor importância, retrucou meu companheiro com a voz amargurada. O que conta é ele conseguir fazer as pessoas acreditarem no que fez. E quando eu li essa frase, eu fiz um link com Gatsby, porque por mais que eu esteja falando de Sherlock hoje, a minha cabeça ainda está no Gatsby, o meu coração também está no Gatsby. E eu fiquei pensando assim, nossa, será que era esse o conflito do Gatsby? Talvez por isso aquela obsessão de fazer com que a Daisy afirmasse que as coisas nunca aconteceram, que ela nunca amou o Tom e reconstruiu o passado e chega de falar do Gatsby, mas eu tive essa impressão assim, sabe? E é uma frase até atual, se a gente for parar pra pensar nesse contexto de hoje, de redes sociais, de o que a gente mostra e a vida perfeita que a gente vê das pessoas no Instagram e etc. E, né, gente, nada novo debaixo do sol, é uma coisa assim bem antiga. Então, se vocês quiserem ler esse livro, eu recomendo. É uma visão bem diferente do Sherlock, porque ele não é o super famoso detetive, ele é um cara amador que tá começando nesse livro e ele é bem amargurado por fazer o trabalho duro e a Scotland Yard recebeu os créditos no lugar dele. E é só isso que eu tinha que falar por hoje. Até o próximo livro. Tchau!